Fala pessoal, aqui é a professora Cida. Estarei com vocês na disciplina de farmácia hospitalar e essa disciplina que é voltada aí para o curso técnico, né, de farmácia. E por que é tão importante a farmácia hospitalar, pessoal? Farmácia hospitalar é uma das mais importantes dentro também do nosso curso técnico, principalmente que a grande maioria dos nossos alunos trabalham já em farmácia. E aí a gente tem uma relevância muito grande, pessoal, quando a gente fala de farmácia hospitalar. Como é empregado? Talvez você só pense, poxa, só é entregar e dispensar a medicação. Mas para isso nós precisamos também da orientação, da coordenação também, para poder esse trabalho ser efetuado com sucesso, tá? E a gente vai falar um pouco dele, tá? Já venho aí com vocês nessa caminhada, espero que vocês possam entender essa parte de farmácia hospitalar e a gente vai falar sobre alguns processos, principalmente de organização, estatísticos e aí por diante, tá bom? Então, primeiro slide, né? A introdução, que eu acredito que a grande maioria saiba, mas nunca é demais saber, certo? Um pouco a mais sobre o conhecimento. Então, a farmácia hospitalar se caracteriza como uma célula interna nos hospitais, cujo objetivo é garantir que medicamentos sejam usados de forma segura e consciente, atendendo às demandas de pacientes racionalmente. Ô, professora, por que a senhora está dizendo isso? Gente, dentro do hospital, eu vou ter exatamente uma célula que é farmácia hospitalar. Essa farmácia hospitalar, geralmente a gente vai ter, obrigatoriamente tem que ter um farmacêutico. E aí nós iremos ter os atendentes, né? O atendente, os técnicos, que irão dar aquele suporte, principalmente na parte de dispensação. E aí a gente pensa se for uma farmácia dentro do hospital que faz manipulação. E aí a gente também pensa em alguns hospitais aqui, referente à cidade de Campina Grande, que faz esse tipo de procedimento. A gente pode citar o Hospital da FAP. Tá? Que ali eu tenho uns pacientes que fazem quimioterapia e o médico, da grande maioria das vezes, manda aquele constituinte, né? Aquele princípio para ser diluído ali no soro fisiológico. E tem alguns que até coloca mais soro fisiológico, e aí depende também do nosso farmacêutico estar presente para poder esclarecer por que não diluir tanto aquela medicação, tá bom? Por isso que tem que ter um farmacêutico presente e aí vocês irão dar esse suporte também ao mesmo, tá? Então, é uma célula dentro do hospital que vai estar exatamente inserido para principalmente verificar o uso racional das medicações que são implantadas, que são administradas àquele paciente. Gente, pensa aí, às vezes o paciente está lá interno, passa a grande maior parte daquele tempo. Tem muitas medicações que elas podem ocasionar também resistência, principalmente a gente vai falar ali sobre a parte bacteriana, fúngica. E se você não está sendo monitorado como uma pessoa da farmácia, uma pessoa que esteja por dentro desses aspectos farmacológicos, ao invés de você melhorar, você pode ter um quadro reversível, tá? Então, a farmácia hospitalar, ela vai exatamente verificar, analisar esses percursos de medicações que o médico passa e aí vai haver essa dispensação dessa medicação, tá bom? Então, ao lidar com vidas, é de extrema importância que a gestão de farmácia hospitalar seja bem executada. Então, isso, pessoal, eu não vou precisar só do farmacêutico, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar que vai me orientar, que vai me ajudar. Não é porque o farmacêutico tem um nível superior que ele vai dizer, não, eu posso tudo. Não, de forma alguma. Nós precisamos de alguém, no caso dos outros componentes, para a gente ter ali bons resultados. Então, isso, gente, também que eu vou falar para vocês, quando a gente se trata de farmácia hospitalar, a gente não vai falar só de medicação, a gente também vai falar de logística. Professora, logística. Qual medicação está faltando? Como está armazenado, ar-condicionado aquela medicação? Se está perto de vencer aquela medicação, certo? Então, tem logística também, que a gente pode falar das glosas medicamentos, organização dessa farmácia hospitalar, e a gente pode ver dentro desse nosso slide, dessa primeira folha, organização, ponto. É essencial para que a gente possa ter o nosso trabalho eficaz. Então, se tu tá num ambiente de trabalho que não tem organização, aí já começa a perder muito ponto, tá? Então, essa farmácia hospitalar, ela tem que estar organizada. E aí, para poder ter bons recursos, certo?
sejam bem executados para que os processos dentro da instituição sejam realizados com organização e eficiência. Se você quer saber mais, então a gente vai continuar, tá bom? Funções da farmácia hospitalar. A gestão hospitalar é responsável por garantir a segurança e a saúde do paciente, acima de tudo, mas é impossível fugir de questões administrativas, como eu falei para vocês. Ah, professora, quer dizer que farmácia hospitalar só vai falar de medicação? De forma alguma. Farmácia hospitalar, ela precisa de ter pessoas responsáveis, principalmente, pessoal, para organizar a parte burocrática, a parte de verificação de medicamentos, verificar datas de medicação, acondicionamento daquela amostra, né? A gente sabe que tem amostras que vão ser congeladas, que vão ser armazenadas a nível refrigerados, entendeu? Então tem que ter pessoas específicas para isso. Não só isso, pessoal, mas também o controle administrativo. Por isso que eu falei para vocês que é tão importante. Não sei como vocês executam o papel como atendente ou como técnico de farmácia dentro do hospital que você trabalha, mas tem que ter isso, tá bom? Então tem que ter organização, certo? Problemas relacionados às glosas hospitalares. Então, quando fala glosas hospitalares, vai falar exatamente da parte organizacional. Documento, financeira, compra, dispensação e aí por diante. Então, quando se trata de glosas hospitalares, é exatamente na parte de organização, principalmente financeira, principalmente administrativa, tá? Também são um exemplo da importância de uma gerência eficiente. E com farmácia hospitalar não é diferente. Então, pessoal, dentro de um ambiente onde eu tenho uma equipe multidisciplinar e aí eu preciso de uma organização imensa, ímpar, eu preciso de pessoas que venham somar e não diminuir no meu coeficiente, tá? Então, vamos lá. Planejamento e organização. Um bom planejamento com a compra de remédios, como eu falei para vocês, tem que haver isso. Pô, eu vou comprar mais medicamentos ali, eu tenho muito. Às vezes eu tenho uma quantidade que dá ali para os pacientes que estão internos, ou às vezes está faltando, e aí acarreta-se aquela falta de medicação, pessoal, que infelizmente o nosso sistema único de saúde sofre muito. E a gente pode falar, pessoal, não da farmácia hospitalar, mas eu vou falar da parte de dispensação de medicamentos aqui no CDMEX, em Campina Grande, onde tem pacientes que são crônicos, certo? Ah, professor, o que é paciente crônico? Paciente crônico é aquele paciente que ele tem uma determinada patologia, que precisa de uma medicação contínua, certo? Então, são pacientes crônicos, que eles não têm, na grande maioria das vezes, cura, mas tem tratamento. E aí, a medicação, às vezes, o poder é alto, né, de compra, e ele ganha exatamente na justiça esse direito para poder ser assistido, tá? E aí a pessoa está necessitando dessa medicação, às vezes está necessitando dessa alimentação, dessa dieta, quando chega lá na nossa dispensação no CDMEX, não tem. Então isso também entra na parte de glosa hospitalar. Não hospitalar porque não tem nenhum paciente interno, mas sim na parte administrativa, pessoal, porque eu estou falando de dispensação de medicamentos. Então entra também nesse contexto, tá? Então a dispensação de medicamentos, ela é muito importante, mas tem que ter alguém que possa ser responsável pela parte administrativa também, tá? Então, como falei para vocês, a compra de medicamentos, juntamente com o seu armazenamento e distribuição, tem que ter essa organização. Priorizar, acima de tudo, o uso seguro dessa medicação, verificando a prescrição de remédios. Imprescindível. Você tem que saber qual é a medicação que o médico pediu. Nós sabemos que a grande maioria das vezes os médicos passam a medicação, que às vezes eles, infelizmente, a grafia complica para que a gente possa entender a medicação. Não só a medicação, mas como vários de exames. E aí dificulta muito. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para vocês, nunca colocar a medicação que você não sabe qual é o nome. Ah, eu acho que é. O acho não é certo, gente. O acho é uma dúvida. E essa dúvida pode custar uma vida. Principalmente se for na parte de manipulação também, ou de troca de medicação. Então, se tu não sabe, tu não vende. Vende não. Se tu não sabe, tu não manipula. Se tu não sabe, tu não dispensa. Pede sempre ajuda a quem tá ali do teu lado, tá? Para você ficar resguardado, certo? Então, priorizar acima de tudo o uso seguro de medicação, verificando prescrição dos medicamentos. Então, isso é super importante. Verificar a prescrição, verificar a dispensação, verificar se aquela medicação já teve outra dose, porque
porque às vezes pode ser que os plantões, principalmente dos enfermeiros, se confundam e aí por diante. Ah, fulano não tomou a dose não, e às vezes ela tomou e aí vai ter uma dose acumulativa, tá bom? Então isso é importante ficar ligadinhos também. Buscar o desenvolvimento e a manipulação de medicamentos sobre medida para as exigências de quadros excepcionais de pacientes. Prever e identificar possíveis reações adversas, interações medicamentosas e alergias relacionadas a substâncias prescritas. Então, gente, a partir do momento que eu estou dentro da minha farmácia, de manipulação não, mas hospitalar, e eu dispenso uma medicação, olha como isso é importante. Às vezes tu tá dispensando aquela medicação, nenhum médico sabe que aquela pessoa tem aquele determinado alergia. Isso daí, gente, é importante, certo? Ah, professor, e eu vou saber como é que eu faço? Então, gente, se tu sabe que aquela medicação que tu vai dispensar, tu vai separar, ela já é uma medicação que tem alto índice de alergias, nunca errar demais ou pecar demais, perguntar. Isso é extremamente importante, tá bom? Perguntar. Se não sabe, pergunta, tá bom? Então, verificar se a pessoa tá com alergia, verificar que às vezes, pessoal, como a gente tem um hospital grande, às vezes passa muito plantonista e às vezes aquele médico X não sabe que aquela pessoa tem aquela determinada alergia e o médico Y já colocou lá no prontuário. Então, tu vai saber. Não é você que dispensa a medicação? Então, tem que estar ligado nisso, tá bom? Está alinhada às regras estimuladas pela biossegurança. Ai, biossegurança, gente, a gente tem que levar para o resto da vida a parte da biossegurança, certo? Biossegurança é importantíssima, tá? Então, a biossegurança, ela também está inserida nisso, tá? A parte de que você sabe que tem medicações, principalmente, que vai reagir com a nossa luz, né? Às vezes é uma luzinhas que tá ali, essas luzes LED, vai reagir. E aí eu tenho aqueles vidrinhos âmbar, certo? Então, esses vidros ambas, exatamente, são importantes para não haver reações químicas, tá bom? Então, a biossegurança atua também bastante nisso, atua em produtos que sejam exatamente, que não pode ser mantido em temperaturas, ambiente e aí por diante, tá bom? Então, a biossegurança atua nessa prevenção de infecções e disseminações de patológicas ou patogênicos, certo? E aí a gente pensa em quê? Altas medicações. Resistência bacteriana. É aquela pessoa que tomou tanta medicação que ela não mais vai ser curada com aquela medicação específica que o médico passou. E aí tu tem que estar ligado também nisso. Pô, professora, isso também. Certo, gente? E quando a gente fala de resistência bacteriana, a gente entra, quando a gente tem uma resistência altamente forte, gente, é complicado. E grandes casos, gente, eles vão evoluindo para uma sepse. E a gente sabe que quando entra num processo de sepse, ou sepsia, é muito complicado. Minha imunidade baixa, produção de anticorpos baixa, certo? Eu tenho um aumento de células de fagocitose e aí complica todo um quadro. É muito difícil, fica uma disseminação, uma infecção generalizada e sistêmica, que pode se expandir por órgãos, tecidos e aí ocasionar exatamente a disfunção desses órgãos, principalmente a nível de fígado e rins. Sabemos que os rins, como a gente viu nas aulas passadas, importante porque ele vai reabsorver através da câmara de Bowel todas as substâncias que vão ser exatamente metabolizadas pelo fígado, o que não presta os rins excreta, o que presta os rins manda novamente para o nosso organismo. Infecções ou sepse, infelizmente, tem disfunções, tá? Disfunções a nível de rins, disfunções a nível de fígado, disfunções a nível de cardíaco, pulmonar e aí por diante, tá bom? Então, vamos lá. Ainda sobre a mesma, né? Então, verificar patologias, produtos tóxicos pelo hospital, tá? E aí todo mundo pensa, poxa, a infecção hospitalar pegou só no hospital. Não é isso, gente, certo? Você pode também você veio do hospital e aí você também pode desenvolver, infelizmente, esses processos infecciosos por passar muito tempo lá em casa também, tá bom? E aí a gente pensa na baixa de imunidade, que é fundamental para processos patológicos, certo? Realizar um controle de estoque eficiente, determinando também a aquisição de outros insumos. E quando eu falo isso, a aquisição de outros insumos, tu vai ficar responsável por materiais que estão faltando naquela unidade, certo? Então, isso é importantíssimo, porque às vezes falta os insumos e aí
pô, não tem, e agora? O que é que você vai fazer? Então, tem que ter essa organização, esse planejamento, tá bom? Então, tem que verificar essas requisições registradas pelo setor, a entrada e a saída. Então, quando eu falo em entrada e saída, gente, é fiscalização. Entrada e saída é monitoramento do que tu tem em estoque. Estoque é importante, estoque não é para faltar, estoque é para exatamente suprir as necessidades, tá? Então, quando fala nessa organização, entrada e saída, o que entrou, tem que dar baixa, quem utilizou aquele produto, e aí a gente vê que, infelizmente, tem fraudes no meio exatamente de medicamentos, de compra de medicamentos e aí por diante, tá bom? Então é muito importante isso, certo? Vamos lá. Não só de medicamentos, pessoal, viu? Mas com foco maior nos controlados e utilizados em cirurgias, certo? A gente sabe que processos cirúrgicos são sérios. Processos cirúrgicos, na grande maioria, são feitos de emergência, certo? E aí é muito importante ter esse controle, tá? Buscar reduzir os desperdícios de medicamento, bem como monitorar a qualidade das medicações, verificando, por exemplo, suas datas de validade. É isso aí, pessoal. Quando eu trabalhava no hospital, o produto que estava perto de vencer, a gente dava vencimento logo. E aí a gente tem que ficar ligado. Por quê? Porque às vezes como são plantões, às vezes a pessoa pega medicamentos, esse daqui tá novinho, vou usar esse. Não, você tem que salientar bem. Medicação que tá perto de vencer, medicação que já tá aberta tem que ser utilizada. Não pode exatamente ficar utilizando os produtos novos se tem ali algo que tá aberto, tá em uso, tá bom? E essa é a responsabilidade de vocês também. Os pilares da farmácia hospitalar. Planejamento. Planejamento, gente, é importante para toda a nossa vida, não só no nosso trabalho, mas para toda a tua vida. Se tu tem uma vida planejada, tu tem fins excelentes, tá? Mesmo que seja muito difícil, seja se você planeja bem seu casamento, se você planeja bem sua vida, família, não é que você vá ficar matutando com isso, mas planejamento ele é essencial, ele é a base. Tu quer executar uma coisa, tem que planejar. Então, planejamento, as inovações tecnológicas na saúde. Então, a gente sabe que só deu up, foi lá para frente. São essenciais para uma boa administração da farmácia hospitalar, que deve contar com um planejamento que engloba quesitos como padronização de medicações, cadastro de pacientes, custos financeiros. Então, isso é importante, porque principalmente tu vai verificar se aquele município, vamos pensar num município bem difícil, bem pequeno, e às vezes falta aquela custo financeiro, verbas para comprar aquela determinada medicação, e seja que você não sabe o que é que... vamos pensar, vou colocar ali tanto de medicação, às vezes você compra mais medicação do que aquele determinado ambiente precisa. Voltando para o CDMEX também, pessoal, nós temos exatamente notificações de quantas pessoas têm algum processo de doenças crônicas. E por que falta medicação? Isso é pensar. Isso é a gente pensar também, certo? Então, às vezes a pessoa até sabe quantas pessoas eu tenho ali naquela determinada região, naquele determinado canto que tem uma patologia, certo? E não deveria exatamente faltar medicação, mas infelizmente falta, certo? E aí também vai dessa parte de mau planejamento, tá bom? A gente não sabe se é intencionalmente ou não é, mas isso é uma falta de organização, tá? Então, tem que ver custos, gastos e também verificar a cadastro do paciente. No planejamento, informações que ajudam a analisar o melhor custo-benefício. Então, às vezes, tu tem um laboratório que aquele custo-benefício é bem mais conveniente para o teu município, tá? E as negociações devem estar presentes, fortalecendo o relacionamento com os fornecedores. Professor, eu vou fazer isso. Não, gente, mas tem que ter. Porque na tua área pode ter uma pessoa que trabalha com a parte administrativa lá dentro. Certo? E essa comunicação é essencial. Os pilares da farmácia ainda sobre controle estoque. Controle estoque, gente, isso é imprescindível. O estoque deve ser acompanhado de perto, ao mesmo tempo em que é registrada a demanda por medicação. Ou seja, eu estou trabalhando no Hospital do Trauma. Vamos citar trauma de Campina Grande, grandes pacientes, números de pacientes lá em cima. Se eu não tiver um controle de estoque, vai faltar medicação. Às vezes até uma medicação simples, um analgésico, um antitérmico, certo? E ali vai faltar aquela medicação se eu não tenho esse controle desse estoque. Se eu não tenho um armazenamento adequado. Medicação que está exposto a determinado ambiente, que está úmido.
medicação vencida. Às vezes eu tenho um estoque grande, mas com medicação imprópria para uso. Isso tem que ver, tá bom? Atualização de dados em tempos real. Sinalizar a necessidade de reposição de remédios. Tá faltando medicamento? Sinaliza, certo? Pode sinalizar. Então, isso é importante demais, tá? Para verificar na farmácia. Nesse sentido, um software de gestão hospitalar é um forte aliado. Então, a gente sempre vai ter ali um software que vai dar ali um suporte, que vai dar ali uma ajuda, verificar qual medicação está faltando, se está faltando ou não, certo? Então, isso é importante. Tem que estar ligado com isso. Sobre a dos pilares, redução do desperdício. Quando eu falo do desperdício, gente, e aí a gente bate naquela mesma tecla, às vezes tu vai trabalhar com pacientes oncológicos, vai fazer diluição, não faz exatamente essa diluição adequada, principalmente que vocês são técnicos em farmácia, com a autorização e com a fiscalização do farmacêutico, vocês podem chegar a fazer essa diluição, tá? Depende do local aqui que você vai trabalhar, tá? Qual hospital que você vai trabalhar. Então, redução de desperdício. Para obter o máximo de produtividade e reduzir custos, a peça-chave é a redução ou eliminação total de desperdício. Para isso, pode ser estabelecida metas que vão desde o fornecimento e armazenamento dessa medicação, como eu já vinha falando para vocês. Dessa forma, o farmacêutico hospitalar e sua equipe devem agir rapidamente na separação e dispensação desses medicamentos e outros materiais, chegando a cumprir os padrões continuamente, uma vez que a saúde 4, pede novas formas de otimização desses processos. Então, aí vocês verificam que os pilares da farmácia, da organização, elas são essenciais para que nós possamos ter uma organização da farmácia hospitalar adequada, tá? E aí a gente pensa na estrutura física, gente. Então, quando eu penso na estrutura física, eu penso na farmácia hospitalar e eu penso numa diretoria. E aí eu vejo o CAF, muito importante. Farmácia internação, farmácia centro cirúrgico, farmácia emergencial, farmácia ambulatória e manipulação especial e farmacotécnica hospitalar. Quando eu penso na farmacotécnica hospitalar, vai ser o que a medicação vai fazer com o organismo, tá? Então, eu tenho esse pilar na estrutura física de divisões, certo? Aí, finalizando aqui, farmácia hospitalar. Então, vai se dirigir, vai se exatamente distinguir no armazenamento geral, inflamáveis, termoláveis, psicotrópicos, entorpecentes e radiofármacos, certo? Então, essa é a estrutura física, essa é a divisão. E a gente pensa a nível de drogaria. Na drogaria também temos a organização de farmácia, dividido por estoques, certo? Onde os psicotrópicos, as medicações que não podem ser vendidas sem a receita, sem o receituário, eles são separados, armazenados, trancafiados com o farmacêutico, tá bom? Porque não pode exatamente ser exposto. Estrutura organizacional, direção de um farmacêutico, logística, aquisição, recepção, armazenamento, distribuição e dispensação e controle. Então, tem que ter isso, gente, na logística, tá? Dispensação porque você vai ter que notificar qual medicação saiu daquele local que tu tá, certo? Serviço especializado, farmacotécnica, nutrição, parenteral e quimioterapia. E aí a gente vê muito pacientes quimioterápicos, que vão fazer o uso principalmente desses serviços especializados. E nem todo hospital tem esse serviço. E a gente pensa aqui em Campina Grande só a FAP e o HU, que tem alguns pacientes que são oncológicos. Serviços clínicos, farmácia clínica, farmacovigilância, professora, que danada é farmacovigilância. Vou verificar como aquela minha medicação está sendo implantada. Isso é muito importante. E aí a gente vai evitar o uso de medicações que não são certas. Às vezes a pessoa toma medicação até sem receituário. Claro que dentro do hospital é diferente, porque o médico sempre vai estar ali receitando, tá? E aí, quem pensa como farmacêutico, o que o farmacêutico faz no hospital? Fórmulas magistrais. A gente viu em farmácia magistral que são manipulações feitas pelo farmacêutico, que prepara a medicação, certo? Então, é isso que o farmacêutico faz. E ele faz toda essa parte de organização, certo? Distribuição, manipulação, informação, aquisição, seleção de medicamentos e, por fim, funções básicas, gerenciar, ele gerencia, ele tem esse planejamento, ele está à frente, ele vai ser responsável
por todos os pontos e principalmente por vocês que vão estar lá dentro, tá? Então, ele vai gerenciar com o controle de estoque, então tem que passar por ele, certo? O estabelecimento dessa política para melhorar, desenvolvimento da infraestrutura, se está péssima, se tem infiltração, se tem alguma coisa indesejável, ele vai verificar também, certo? E aí, finalizando, a farmácia hospitalar e o processo de aquisição. O que comprar? Para que comprar? Como ser utilizado? Para quanto tempo? Que fatores influenciaram no consumo? Quais os fornecedores? Qual tipo de reposição e quanto pagar? E como pagar e onde armazenar? Então, gente, a gente fica por aqui nessa nossa primeira aula de farmácia hospitalar, tá? Tem muita coisa ainda para a gente ser visto. Tem alguns órgãos que a gente vai verificar e analisar porque tem essa irregularidade, principalmente nessa dispensação de medicamentos e como você, como técnico em farmácia, vai agir dentro desse processo, tá bom? Então, vou deixar gravado lá no YouTube e aí vocês vão analisar e a gente também vai ter uma provinha sobre nossos assuntos, tá bom? Um abraço e até mais. E alguns produtos. Deixa eu ver se ficava salvo aqui. E aí, meninas?